Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E esse é o quadro do nosso canal onde nós fazemos os comentários das lições bíblicas de adultos, aquelas lições que são publicadas pela CPAD e são utilizadas pela maioria das igrejas evangélicas. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Essas lições estão sendo comentadas pelo pastor Elianai Cabral, que é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde e também do Conselho Administrativo da CPAD. Semana passada nós estudamos acerca de Paulo, o plantador de igrejas. E essa semana nós estaremos estudando Paulo como discipulador de vidas. Se por acaso você não viu os comentários das lições anteriores, nós vamos deixar os links aqui na descrição desse vídeo e após você nos acompanhar aqui, você pode estar indo lá e conferindo. Inclusive, eu quero fazer uma observação que nós ainda não postamos a lição de número 6, que teve por tema Paulo no poder do Espírito. Essa lição nós não postamos aqui no nosso canal, houve alguns problemas e nós não tivemos tempo hábil para postar a lição, mas em breve estaremos postando e colocando ela também na playlist para toda vez que você desejar poder estar revendo os comentários que nós fizemos durante todo esse trimestre. Tudo bem? E a lição número 8 do dia 21 de novembro tem por título Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo vai dizer: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículo 40, 41. Verdade prática vai dizer: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Essas lições, como nós sempre temos falado aqui, elas possuem um cronograma de leitura diária, que é sempre bom que você, que é professor de escola bíblica dominical, esteja incentivando seus alunos a fazerem esses devocionais, porque dessa maneira, além de eles serem edificados, eles estarão embasados sobre o assunto que será tratado no domingo pela manhã em classe. E a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 2, verso 41 a 47, e Atos capítulo 20, verso de 1 a 4. Também é importante que você leia esses textos com seus alunos na classe, sempre que possível, pergunte para eles o que eles entenderam do texto no momento da leitura e assim você possa desenvolver a partir das respostas a sua aula, trazendo uma nova dinâmica e fomentando a participação de todos eles durante a sua aula. A ordem para ir e fazer discípulos foi do nosso Mestre Jesus. E podemos relembrar isso quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus, comissionando ali os seus discípulos, e por extensão a nós também, ele vai dizer: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A prática de fazer discípulo é tão importante que Jesus Cristo, o nosso Senhor, durante todo o seu ministério, ele preparou discípulos que dariam continuidade a tudo aquilo que ele havia ensinado. E assim como o discipulado ocupou uma área central na vida de Cristo, hoje nós estamos sendo lembrados da sua importância, dessa vez através da vida do apóstolo Paulo. Segundo o dicionário Wycliffe, a palavra grega maftés, que é empregada para a palavra discípulo,
é encontrada entre os Evangelhos e Atos dos Apóstolos 270 vezes e denota um pupilo que se submete aos processos de aprendizagem sob a responsabilidade de um professor. O discipulado começa quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus. Quando o pecador, por meio de uma pregação, ele toma consciência da sua condição perdida, toma consciência de quem é Deus, do seu amor e do seu plano de salvação para a humanidade, e assim decide fazer parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, que é, por sinal, um lugar também de formação de pessoas através do ensino da palavra, que por sua vez vai colocar um cristão idôneo, amante do ensino, amante da leitura da palavra, alguém que tem um testemunho de vida cristã para assim desenvolver o discipulado do neófito da fé. E aqui, na extensão desse comentário, vale salientar que o discipulado, para ser bem-sucedido espiritualmente, ele não pode acontecer fora do contexto igreja, pois não tem como um novo convertido iniciar a sua caminhada na fé à parte, sem haver uma participação, uma comunhão com os demais cristãos. Em outras palavras, não existe iniciar uma nova caminhada com Cristo se não houver uma comunhão com os santos, se não congregar, se não estiver no ambiente igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma instituição de ensino, academia ou um seminário, pode substituir a igreja no ensino da palavra e até mesmo na construção da teologia. Faz parte do discipulado os cultos de doutrina, a escola bíblica dominical. Se o novo convertido ele tem a oportunidade de, assim que ele passa a frequentar uma igreja local, ele fazer parte de um seminário ou entrar para uma academia, amém. Isso é louvável, isso é salutar, isso é bom. Mas não pode abrir mão do congregar, do estar ali no culto de doutrina, do estar ali na escola bíblica dominical, de participar das atividades ali da sua igreja local. Se quiser ter um discipulado que lhe traga a nutrição necessária para o seu crescimento e fortalecimento espiritual, você, novo convertido, não pode abrir mão de congregar. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi um discipulador distinto. Ao longo das suas cartas, nós vemos o compromisso profundo que o apóstolo tinha na exposição correta das doutrinas bíblicas e na aplicabilidade nos seus discípulos. Como afirma o comentarista da lição, pastor Elienay Cabral, o primeiro passo para o discipulado do apóstolo Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito, convencer as pessoas acerca de Cristo. A partir daí, com os primeiros convertidos, ele estabelecia uma igreja local em determinada cidade. E por ali ele permanecia até os primeiros passos daqueles discípulos serem firmados. Nós sabemos que o ministério do apóstolo Paulo envolvia itinerância. Portanto, ele não permanecia muito tempo em determinada cidade, em determinado local. Logo, tinha que se retirar para outros ares no trabalho de expansão do evangelho. Mas, sempre que havia essa necessidade, ele preparava homens, mulheres experimentados para, assim, continuar o discipulado daqueles novos convertidos. Antes de discipular outras pessoas, nós precisamos nos tornar discípulos. Não há como ensinar sem antes aprender. Outro ponto é que para nós exercermos o discipulado,
faz-se necessário termos a consciência e a certeza de que somos um discípulo genuíno de Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos deu esse exemplo, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha certeza da sua identidade, tinha convicção da transformação a qual ele fora submetido, da operação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida e no seu caráter. E essa certeza era tamanha, de tal modo, que ele tinha a ousadia de dizer para os outros cristãos, principalmente aos neófitos, que olhasse para ele e fossem seus imitadores, como ele o era de Cristo. E nós podemos inferir isso em passagens como 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Um discípulo de Jesus, ele segue seus passos agindo conforme ele viveu e ensinou. Contudo, ser discípulo de Jesus significa muito mais do que isso. Significa, antes de mais nada, ter a consciência que a partir da conversão nós entramos em um relacionamento pessoal e salvífico com Ele. Ser discípulo de Jesus significa estar nele, como diz as Santas Escrituras. É estar unido a Ele numa nova aliança adquirida através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. É tomar posse do dom gratuito de Deus, que se manifesta na sua graça, na sua misericórdia, no privilégio que Ele nos dá de termos um relacionamento com Ele e na certeza de vida eterna. De acordo com o comentarista da lição, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o discipulado é o melhor método para nós ensinarmos o evangelho a pessoas de outras culturas, religiões que possuem outros costumes, outras doutrinas. Doutrinas essas que muitas das vezes confrontam frontalmente com as doutrinas bíblicas. Haja vista ser o discipulado algo muito mais do que uma aula, ministrar uma aula, muito mais do que transmitir conteúdos doutrinários. O discipulado é um trabalho árduo, um trabalho de acompanhamento, um trabalho longo, por vezes sacrificial. É uma ordem de Jesus que devemos desempenhar, entendendo que o nosso trabalho não é transformar aquelas pessoas meros membros de uma igreja, meros membros de nossa congregação, mas sim em discípulos de Jesus, pessoas que passem a amá-lo com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. O verdadeiro cristão, ele se empenha em aplicar o discipulado por dois principais motivos: o amor e a obediência. Deus nos amou em Cristo, por isso nós o amamos. E fazemos em parte quando amamos as pessoas colocadas por Ele ao nosso redor. A abrangência, a nossa devoção a Deus, será demonstrada pelo amor dispensado por nós às pessoas feitas à sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, no exercício do seu ministério, ele vai nos mostrar aquilo que ele aprendeu com Jesus, que o amor é o elemento essencial no desenvolvimento da comunhão entre o discípulo e o seu mestre. Pois o próprio Jesus, em João 13:35, disse aos seus discípulos: "Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros." O apóstolo Paulo, ele colocou em prática esse conceito do amor com zelo e com empenho do Espírito Santo, mostrando para nós que esse amor ele deve ser expresso, demonstrado em atitudes espontâneas durante o nosso relacionamento com os nossos discípulos,
com as pessoas que tivermos discipulando. Ser discípulo de Jesus significa orientar a nossa vida em relação ao próximo. Como Jesus fez, significa trabalhar pelo bem de outras pessoas, pois sentir esse amor pelo próximo é ponto crucial para fazermos discípulos. Estarmos dispostos a servir as pessoas pela causa de Cristo. E assim como Jesus veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, que nós também possamos estar dispostos a nos gastar em pró edificação do nosso próximo. O apóstolo Paulo, ele compreendeu muito bem isso, por isso se tornou um ardoroso pregador do evangelho, um exímio plantador de igreja, um mestre dedicado, discipulando homens e mulheres, preparando-os para dar continuidade a essa nobre tarefa que é fazer discípulo. Muito bem, queridos, esse foi o comentário da lição de hoje. Se você gostou, deixe já o seu like aí, compartilhe com seus amigos, sejam bênção na vida deles. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue nosso trabalho para outros, para que assim nós possamos ser bênção, não somente na sua vida, mas de outros também. Deus continue abençoando cada um de vocês e até a próxima lição.